Olá, estudante, como vai você? Hoje iremos aprender esse ramo do direito que dizem que é o mais difícil de se aprender e o mais importante segundo a pirâmide de Hans Kelsen, o direito constitucional. Bem, para estudar direito constitucional, antes precisamos entender 3 elementos básicos que ajudam e formam o Estado. E quais são esses? Bem, começaremos a definir propriamente o Estado, lembrando com letra maiúscula. Essa definição ela segue o conceito que diz o seguinte: é uma sociedade política com características próprias. Agora vejamos os elementos que ajudam a constituir esse Estado. Primeiramente, o povo. E o que é o povo? O povo é um conjunto de pessoas que mantêm um relacionamento com o Estado. E o que isso quer dizer? Acontece um pacto jurídico entre povo e Estado. Bem, e agora o segundo elemento que forma o Estado. O segundo elemento é território. Agora o segundo, que é o território. E o que é esse território? Bem, o território é o espaço dentro do qual o Estado exerce sua supremacia. Por exemplo, o Brasil. O Brasil ele tem o território nacional, onde a sua supremacia é erga omnes, propriamente dito, no território nacional. E é aí que o país exerce a sua soberania, que veremos no seu terceiro tópico do Estado. Nesse segundo, o Estado, claro, precisa do território, onde o povo fica dentro desse território. E o que é esse território? Esse território ele pode ser espaço aéreo, espaço marítimo e, claro, espaço terrestre. E como eu já tinha dito, o terceiro elemento que forma o Estado, a soberania. Bem, agora conheceremos o terceiro, que diz respeito sobre a soberania. E o que é essa soberania? No sentido político, poder de coercitivamente fixar competências no sentido jurídico, de poder decidir em última instância. Por exemplo, que soberania de um país. Imagine todo o país para se sentir independente, para se povoar livremente, independente de uma nação, tem que ser soberana. O Brasil é um Estado democrático de direito, com a sua livre soberania dentro do território nacional, erga omnes para todos os povos, para todo o povo que tiver em território nacional, erga omnes. A soberania do país é o poder que ele tem de mandar e deixar de poder mandar ou não. É o que veremos no direito penal, o jus puniendi do Estado. Ele tem o direito de punir, de guardar e etc. Bem, assim dá para entender que o Estado não é o fim em si mesmo, ou seja, ele é um instrumento para tal ato. Nós o povo, formamos o Estado para ajudar a nossa própria sociedade, seja com educação, seja com qualquer tipo de desejo que a sociedade tenha. Vamos ver as formas de estados, que são apenas 2, o simples e o composto. Aí vamos dar o exemplo da federação. Vamos lá. O simples, das formas de estado. Unidade, claro, do poder político interno, que cuida de um determinado país. Exercitada de forma centralizada. É bem simples mesmo. E composto, formado por mais de estados, existindo pluralidade de poderes e políticos internos. Okay? E temos o exemplo da federação. E o que é a federação? É a união de 2 ou mais estados para a formação de um novo, ou seja, em que as unidades elas conservam autonomia política enquanto soberania é transferida para o Estado federal. Você consegue identificar o Estado de federação, por exemplo, a República Federativa do Brasil. Somos um exemplo ótimo disso. Bem, agora vejamos as formas de governos, que iremos analisar apenas 2 modos, ok? Vejamos quais são esses. Bem, agora vamos conhecer as formas de governo, que nós vamos analisar apenas 2 espécies, que começamos com a monarquia e depois a república. Bem, a monarquia todo mundo sabe que ela é um governo de um só, caracterizado pela vitalicidade, e o chefe de Estado é governado por um. Vejamos o exemplo da França, exemplo da Inglaterra ainda do Império Britânico. França antigamente tinha rei, Luís XV, Luís XVI, Luís XIV, entre outros. Muito fácil de saber. Bem, e a república, caracterizada principalmente pela efetividade, a temporalidade e responsabilidade do chefe de Estado. O que isso quer dizer? São feitas eleições periódicas para a escolha deste representante legal, que deve prestar contas, claro, com seus atos para o povo, que é o povo que escolhe o representante legal. Sistemas de governo,
que vamos analisar o presidencialismo. E o que é o presidencialismo? É o sistema de governo em que os poderes executivo e legislativo são independentes. Isso quer dizer, Vinícius, o que eu entendo por isso? Bem, as chefias do Estado e do governo são atribuídas a uma única pessoa, o presidente da República, eleito, claro, pelo povo, de forma indireta ou direta. Vejamos as formas diretas e indiretas de outorgar, veremos isso só depois. Bem, o segundo forma de sistema de governo é o parlamentarismo. Bem, o que é o parlamentarismo? É um sistema de governo em que o executivo e o legislativo são interdependentes. E o que isso quer dizer? As chefias de estados e do governo são atribuídas às pessoas distintas. A de estado ao presidente ou ao rei, independente do que seja, e a de governo, a quem conduz a política, realmente a política do estado, é o primeiro-ministro. O que a gente pode lembrar de parlamentarismo, por exemplo, na Inglaterra funciona com o Império Britânico. A rainha, ela que manda, não é bem ela que manda, mas quem manda realmente na Inglaterra é o primeiro-ministro. Bem, agora nós vamos conhecer alguns regimes políticos. Bem, primeiramente explicar o seguinte: por que tem que entender essas coisinhas chatas que parecem aula de história? Bem, a gente precisamos entender isso para poder entender depois qual é o nosso tipo de Constituição, o que ela é, o que ela deixa de como ela foi o que, entendeu? Então, para isso que vamos ver de modo rápido, para que você possa entender de maneira concisa e bem objetiva, para depois ter uma explicação maior sobre o direito constitucional plenamente. Bem, agora vamos ver, como eu já disse, regimes políticos que são classificados de acordo com o grau de respeito à vontade do povo nas decisões estatais. Começando pela democracia, que diz o seguinte, abre aspas, todo poder emana da vontade do povo, pelo povo, para o povo. Pode ser exercida de forma semidireta, que é o exemplo do Brasil. Essa frase em aspas que eu nomeei, todo poder emana do povo, é muito semelhante ao artigo 1º da Constituição Federal de 1988. E a democracia, ela é uma combinação de duas formas, ou seja, a democracia representativa com alguns instrumentos de participação direta do povo, ok? É o regime da Constituição Federal de 88, é o artigo que temos aqui, é a Constituição que temos aqui, funciona desse jeito: todo poder emana do povo e é exercido pelo povo por modo de representantes legais que nós escolhemos para representar-nos no poder executivo, ok? Preste atenção nisso, estudante. O Brasil é uma república federativa, constituindo-se de, principalmente, ser um Estado democrático de direito. E a democracia brasileira é considerada semidireta, pois ela combina elementos da democracia direta com a participação direta do povo nas decisões, com elementos da democracia representativa. Ok? Em que as decisões elas são tomadas por representantes livremente escolhidos pelo povo. Agora eu lhe peço, estudante, faz uma pausa aí e se pergunta: que diabo significa direito constitucional? O que é constitucional? O que constitui o direito? Enfim, vamos definir, vamos achar alguns conceitos para isso. Bem, o direito constitucional ele é a base público-fundamental, ela é a lei das leis, ela é a lei fundamental de um Estado e constitui, segundo a lei, a organização. Ele realmente constitui o Estado, é a própria Constituição. E essa lei, que é a Constituição, a lei fundamental para o Estado, ela organiza de todas as formas do Estado, os seus aspectos fundamentais, como, por exemplo, as formas de Estado, a forma de governo, o sistema de governo que nós vamos usar, o modo de aquisição, exercício do poder executivo, do poder político, o órgão de atuação do Estado, a tripartição dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Bem, por ser o cerne de direito público interno, público, porque se refere às questões de interesses direto do Estado, interno por pertencer a só um Estado, interesses diretos propriamente dito do Estado, e ocupa a posição de superioridade. Isso quer dizer, as outras normas são infraconstitucionais, estão abaixo da Constituição. Eu vou colocar a imagem aqui no vídeo, no final, ou aqui mesmo, não sei, da pirâmide do Hans Kelsen. Eu peço para o estudante para que pesquise sobre a pirâmide de Hans Kelsen, um pouquinho só para ver que a norma constitucional está acima das outras, ela constitui
o Estado, a norma não pode de maneira nenhuma ser contra a norma constitucional. Então, vejamos alguma coisa sobre o constitucionalismo. Bem, oriundo do movimento político-jurídico ideal liberal contra o modelo absolutismo que existia no marco da Revolução Francesa, isso já sabemos, e a Declaração dos Direitos da Independência e do Cidadão do Homem de 1789. Bem, no intuito de estabelecer o Estado Constitucional, com limitação do poder, com o limite estatal, e direitos e garantias fundamentais do indivíduo contra os abusos do Estado. É legal esse contra o abuso do Estado, porque, claro, você estudante conhece o livro de Thomas Hobbes, o Leviatã, que ele mostra o poder desse Estado, como o homem é de uma forma maléfica e forma o Estado de uma forma também maléfica para o restante do povo. Bem interessante isso, estudante. Veremos agora sobre a classificação das constituições. Bem, olharemos primeiramente só para o exemplo do Brasil, focando para o Brasil. Ok, estudante? Muito bem, vejamos. A Constituição é escrita, pois é codificada. Escrita, pois é codificada. Bem, dogmática, pois é elaborada por um órgão constituinte. Prestamos atenção. Temos agora a origem da Constituição. Ela pode ser ortogada. E o que isso quer dizer? É quando ela é imposta por um governante. Por exemplo, o imperador do Brasil na primeira Constituição Federal. Bem, temos também a Constituição Federal Democrática, que ela deriva do trabalho do corpo constituinte, claramente elaborado, claramente posto lá esse corpo constituinte pelo povo. Bem, quanto à estabilidade da Constituição Federal rígida, que exige um procedimento especial e mais rigoroso de alteração. Por exemplo, mudar uma Constituição Federal rígida é muito mais difícil do que mudar, por exemplo, uma lei básica, uma lei delegada, uma lei, outro tipo de lei infraconstitucional. Bem, vejamos o seguinte: a Constituição Federal dirigente, além de organizar o poder, ela determina a atuação do governo impondo diretrizes políticas. Por exemplo, vamos citar o exemplo da água em São Paulo. A Constituição Federal rígida, ela diz o que fazer, como chegar ao que fazer, ela diz tudo. Tudo o que você pensa, ela diz. Bem, vejamos o seguinte: a nossa Constituição também é prolixa, pois abarca, no seu contexto codificado, várias espécies, gigantes espécies de direitos em seu texto, claro, codificado. E preste muita atenção nisso, estudante. A nossa Constituição Federal de 88, ela é escrita, dogmática, democrática, rígida, dirigente e prolixa, como eu já disse, todos os tópicos. Bem, e o fato de ser rígida não quer dizer que ela seja imutável, estudante. Isso quer dizer o quê? Que ela pode sim ser mudada, ela pode sim ter uma emenda constitucional, ela pode ter uma proposta de emenda constitucional, só que, claro, essas emendas terão que respeitar os próprios dispositivos legais da própria Constituição. E onde está esse dispositivo legal, Vinícius? Está claramente, estudante, na própria Constituição, no seu artigo 60, inciso 2º. Muito bem, estudante, muito obrigado por assistir mais uma aula do Discutindo Direito. Por favor, peço para que vocês, por gentileza, curtem, se inscrevam no canal ou compartilhem esse vídeo. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado novamente. Não se esqueçam, como eu já disse, curtir, compartilhar, divulgar, vai ajudar muito e obrigado. Até a próxima.